Por que o Brasil é tão pobre? Essa foi uma pergunta que eu recebi semana passada quando estava nos Estados Unidos e estava com um monte de gringo, um monte de gente que não é do Brasil. Uma coisa que eu estou achando muito engraçada e vou falar no outro vídeo é: eu sou equatoriano, que é um país muito problemático, mas muitas pessoas jamais, na verdade ninguém nunca me fez uma pergunta tão estúpida como por que teu país é tão pobre? Acho que é porque muita gente não sabe onde fica, ninguém sabe onde é. Não tem tanta gente como do meu país que faça barulho. Mas no caso do Brasil, eu já percebi que as pessoas têm muita curiosidade, pro bem e pro mal, fazem perguntas sem sentido. Mas o fato é que, além disso, como eu tava com muito gringo e eu falo em inglês, as pessoas não têm um ouvido muito bom para reconhecer sotaque português, sotaque espanhol, e não me escutam falando em português com esse sotaque horroroso que eu tenho, as pessoas acabam achando que eu sou 100% brasileiro. Porque eu venho do Brasil e porque tenho cidadania brasileira, né? Então, eles juntam as duas coisas. Mas enfim, por que os brasileiros, por que o Brasil é um país tão pobre? Eu vou falar para vocês que a resposta que eu dei para essa pessoa foi uma resposta muito superficial, porque acho que gringo que quer conhecer desgraça de outros países tem que se informar. Vai lá no Google, vai lá, procura, vai lá falar com amigos de confiança, mas não vem aqui com um desconhecido fazer perguntas tipo por curiosidade. Não sei, achei completamente sem sentido essa pergunta, pode ser que eu estou muito sensível, não sei. O fato é que eu respondi para ele: o que é pobre para você? E dois, você já foi para o Brasil? Você já visitou esse país? Ele falou que sim, que já conheceu o Brasil, que já foi para o Rio de Janeiro, que já foi para São Paulo, que gostou muito, mas que teve brasileiros nos Estados Unidos que falaram para ele que o Brasil é muito pobre, que o Brasil é um país com muita pobreza mesmo, com muita gente passando fome, muito faminto. Então foram os próprios brasileiros que abriram o jogo para ele. Minha resposta continuou sendo superficial. Falei para ele, há 20 anos, na verdade 45 anos, a situação do Brasil melhorou muito, principalmente depois do Plano Real. É um país industrializado, é um país que cresce muito, está crescendo a mais que a União Europeia, então tem muitas coisas que os brasileiros têm que se orgulhar. E falei para ele, sim, tem pobreza, mais que a média dos países desenvolvidos, obviamente, mas, deixando a copa um pouco cheia, está melhorando. E essa foi a minha resposta, eu não vou entrar em detalhes. Se vocês me perguntam alguma coisa de um país super problemática, eu vou responder do mesmo jeito, porque eu acho que eu, como embaixador do Equador e do Brasil, porque também sou cidadão, eu tenho que ter muito respeito pelas pessoas e não tenho que utilizar, sei lá, ódios, mágoas minhas sobre minha terra e sobre a terra que eu adotei contra as próprias pessoas dessa terra. Mas por que o Brasil é pobre? Eu vou falar para vocês que eu não sei a resposta. Não sei a resposta. Eu sou economista, tenho uma mestria em finanças, sou uma pessoa que gosta dele muito, sou uma pessoa que gosta de jornal e eu não tenho a resposta. Tem pessoas que falam, nossa, mas o Brasil é um país muito desigual. E sim, acho que isso é uma resposta muito válida. O Brasil é o país mais desigual que eu já conheci na minha vida. Nunca conheci um país com uma classe alta tão, mas tão rica e uma classe baixa tão, mas tão pobre. Mas o que acho que dá tanta desigualdade ao Brasil é a classe média. No meu país, a classe média é muito mais forte que a classe média brasileira. É engraçado, né? Porque o Equador é um país mais pobre, mas um país menos desigual. No meu país, a classe média tem muita estabilidade. Eu fui parte da classe média por muito tempo, depois já deixei a classe média. Mas a classe média no Equador tem poder de compra, viaja, tem 2 carros, um carro grande, tem casa grande. Aqui no Brasil eu sinto que a classe média vive no limite da classe média. São pessoas que ou estão muito endividadas ou não têm reserva de dinheiro, tem uma que outra propriedade, mas de reserva, tem um carro pequeno. São pessoas que são empreendedoras ou ganham salários não muito altos. Então o poder de compra do Brasil, como de outros países, está sendo corroído pela inflação. Então eu sinto que a classe média no país aqui é mais classe média baixa. E é justamente um tema da desigualdade, né? Quando você tem desigualdade, a classe média fica completamente exposta. Então a classe média muitas vezes tende a ser mais pobre. Mas esta resposta, não sei se é válida. Porque Estados Unidos também é um país super desigual. Um país super desigual. Super mesmo. E aqui no Brasil eu sinto que é um país muito desigual. É, mais desigual que o meu país, com certeza. Mais desigual que a maioria dos países do mundo, óbvio. Mas tem muitos indícios de não desigualdade que jamais aconteceriam na minha realidade. Por exemplo, a diarista que trabalha aqui no meu apartamento, que passa, que limpa, tem seu filho morando no mesmo prédio que eu estou morando. E ela, depois de fazer a faxina, ela desce para a piscina para fazer aula com os velhinhos, porque tem uma aula de natação. E ela gosta de assistir com os velhinhos, não é velhinha, mas ela gosta com os maiores. Gente, isso jamais aconteceria no meu país. Jamais aconteceria no Equador. Eu jamais viria meus pais ou alguma pessoa com dinheiro aceitando ter uma diarista que basicamente... Na verdade, nem sei se eles aceitariam, porque eu jamais imagino essa realidade. Jamais. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. Então eu fiquei pensando, cara, que legal. O Brasil é o país mais desigual, mas tem essas coisas que não existem em outros países da América Latina.
Outro amigo que também mora neste prédio, sou diarista, é mãe dos filhos dos melhores amigos da sua infância. Então, ele conhece a sua diarista há 35 anos, desde que ele era bebê, praticamente. Então, gente, são essas coisas que eu falo. O Brasil é desigual? É. Mais desigual que os outros? É. Mas tem coisas que não são tão desiguais e tem países igual de desiguais que o Brasil que são muito ricos. Então, essa resposta não sei se é válida. Outra resposta é o tema racial. É um tema racial. O Brasil é um país com uma herança escravocrata terrível. E é verdade. É um país que foi o último país a sair da escravidão no mundo ocidental. É um país que tem uma herança super forte porque importou muito, mas muito escravo. E falo importar porque não foram pessoas que migraram, foram pessoas forçadas a vir a este país. E quando eles foram libertadas sem nenhuma segurança, sem nada, nenhuma transferência de recurso, nada. São pessoas que tiveram que se virar. Eu acho que isso é muito válido. No entanto, também considero o Brasil um dos países menos racistas do mundo. É um país racista? É. Todo país é racista. Tem muitas problemáticas. Mas tem países que eu conheço na América Latina que não tiveram tanto escravo e são extremamente racistas, classistas, horrorosos. Que fazem questão de não colocar uma pessoa no seu emprego, de não contratar pessoas porque é indígena, porque é preta. Isso não vou falar não só no Equador, mas em vários países da América Latina é muito conhecido. Eu já conheci pessoas num país na América Latina que não é o Equador, que tinha medo de ir pro hotel e pediu pra gente ir com ele e ela, porque era um casal, porque tinham medo de ser rejeitados. Eles tinham reserva do hotel e tinham medo de ser rejeitados porque eram indígenas. Ou bom, pessoas principalmente de descendência indígena. Isso eu nunca vi no Brasil. Então, o tema racial talvez também não é uma resposta. Por último, tem uma resposta que é o tema continental do país. Por ser um país mais grande, com mais recursos, vai ter mais dinheiro, mas também muitos mais problemas. É por isso que são pouquíssimos os países que têm uma dimensão como o Brasil tem. São China, Rússia, Estados Unidos, Canadá, mas Canadá tem 30 milhões de habitantes, então não conta. E pode você colocar Austrália, mas a Austrália tem 24 milhões de pessoas. São pouquíssimos os países que têm a dimensão de a população que o Brasil tem e continuam existindo como tal. Acho que o Brasil é um país muito extenso e, obviamente, isso cria um monte de problemas para distribuir o dinheiro entre as regiões. Acho que isso também pode explicar. Mas também não sei se é uma questão válida para justificar a pobreza. Então, minha resposta, acho que para mim, né, que depois fiquei pensando, é um país pobre, mas um país, de novo, eu estou sendo positivo, está melhorando, está caminhando, está avançando. Tem pessoas que também vão falar muito do modelo extrativista do mundo, né? Que o Brasil foi um país assaltado por séculos dos séculos. Primeiro pelos portugueses, depois durante a ditadura, com a Guerra Fria, né? Que foi um país que se endividou muito, que os Estados Unidos, as organizações ocidentais abriram os cofres para o Brasil ter dinheiro e depois colocar um monte de juros, um monte de interesse. O fato é que em 2014 parecia que sim, o mundo estava muito feliz com a recessão brasileira, como se tivesse esse complô contra o Brasil. Acho que também pode ser uma boa justificativa para explicar porque tem tanta pobreza, mas não sei realmente. Tem outras pessoas que vão falar sobre a corrupção, vão falar que o Brasil é um país muito corrupto, e eu concordo. Acho que neste país, porque tem tanto dinheiro, a corrupção fica muito mais um pouco mais na cara. Ia falar isso, mas esqueci a palavra. Obviamente, né, quando você tem um país com trilhões e trilhões de dólares em impostos, em reservas, em exportações de sei lá quantos produtos vocês exportam, obviamente as pessoas roubam mais. Mas, de novo, não sei se essa é a resposta, porque tem vários países super corruptos que são primeiro mundo. Eu não vou falar nomes porque não quero ter problemas. E por último, também tem muita gente que fala da burocracia, do tema dos impostos. Gente, estava lendo outro dia, na verdade não outro dia, hoje, que a Alemanha é muito burocrático. Que uma das razões pelas quais a direita ganhou com tanta força é porque a direita está falando que vai parar a burocracia. E isso porque na Alemanha ainda as pessoas precisam ter tudo em papel, tudo é feito em papel. E isso aqui no Brasil é impossível, vocês já completamente transitaram ao mundo eletrônico. Então não sei se é a burocracia, porque tem países da Europa super burocráticos. E o tema dos impostos, super concordo, o IPVA, o IPTU, o IOF são os 3 maiores assaltos para a população brasileira. Abraço vocês, não sei como é que as pessoas não se levantaram, foram para as ruas destruir tudo, porque esses 3 impostos são uma vergonha. Mas, não esqueçam que não é o único país que tem alta taxa impositiva. Nos Estados Unidos o imposto de renda é absurdo, tanto que o Trump ganhou, porque a classe média espera que a taxa de impostos de renda diminua. Na Alemanha, nos países europeus, igual. Na Ásia, tem muitos países que têm uma taxa impositiva, uma carga impositiva muito alta. Então, não sei se isso também me explica. Minha resposta vai ser simples. É um país muito jovem, é um país que ainda tem muita coisa para fazer, é um país gigante, então tem muitos obstáculos, mas vai dar certo. Eu gosto muito deste país, então eu estou desabafando com vocês e só com vocês em português.
porque minha audiência é brasileira. Para o gringo que me perguntou, falei, não acho que somos pobres. E coloquei somos, porque ele me perguntou como se eu fosse brasileiro. Então respondi com orgulho, não acho que somos.